não tivermos clareza de todo o processo, do que vai acontecer, ele vai nos dar uma rede no final. Mas essa rede pode ou não estar correta, digamos assim, ou satisfazer a nossa vontade enquanto pesquisadores, né? Aqui eu trouxe uma tela da minha análise no Atlas. Então, vejam só. Vamos ver se eu consigo... Vocês conseguem ver o meu mouse aí mexendo? Mas, enfim, depois... deixa eu ver se tem mais para frente. Não, aqui. Só para entender, aqui em cima, na parte superior esquerda da tela aqui, a gente vai ter os PDOCs. Então, aqui são os nomes dos arquivos, digamos assim, né? Aqui nós temos as quotes, que são as citações. Então, vejam só, aqui eu sinalizei uma citação que eu fiz. Isso aqui já é um arquivo codificado, isso aqui é um arquivo pronto, tá? Só para mostrar para vocês como é que é. Então, eu tenho aqui uma citação, ela sinalizada. Essa citação, ela corresponde a um código que eu criei, fazia sentido para mim na pesquisa, que era, em algum momento eu queria descobrir como é que tinha sido o início na orquestra, o que tinha de relação em toda a minha pesquisa com esse item, né, esse detalhe início na orquestra, que era importante para minha pesquisa. Então, aqui eu coloquei uma citação, esse código que eu escolhi, início na orquestra, tem a ver com essa citação, e aqui em cima ele mostra para mim, né, os códigos todos que foram, as citações e os documentos, enfim. Gente, eu vou passar aqui, abrir a tela do Atlas para vocês. Vamos ver se é possível a gente fazer isso. Qualquer coisa, vocês me avisem se não der certo. Todos vendo meu Atlas aí? Não vejo vocês, está tão estranho. Ó, esse aqui é o Atlas daquela tela que eu mostrei lá para vocês, quer ver? Vamos ver se ele vai abrir. Ó, tá aqui. Essa aqui é a minha pesquisa já codificada. Esse aqui é realmente um documento da minha tese, tá? Então, como é que foi feita a codificação? Primeiro ele mostra aqui, né, os documentos primários. Então, todos os documentos primários que eu inseri, todos eles em Word. Aqui, citações. Então, vamos lá. Foi importante para mim, então, os códigos que eu coloquei, né? Abrir os códigos. Eu tinha ambiente, aprendizagem, artefatos, audição, colaboração, competências coletivas, individuais, comunicação e assim por diante. Durante toda a análise do meu projeto foram criados esses códigos aqui, tá? Isso, como eu disse, eu criei. Então, são códigos importantes e que fazem sentido para o pesquisador. Em relação às citações, ó, quando eu li em determinado momento aqui que tinha algo a ver com a iniciativa. Então, aqui, ó, iniciativa de falar algo, enfim, deixa eu até pegar, o início na orquestra. Eu estou lendo aqui o meu trabalho, e a entrevista, no caso, e aqui eu achei uma expressão que, isso aqui tem a ver com o motivo da pessoa ter iniciado na orquestra. Então, eu selecionei isso aqui e coloquei como um código que fazia sentido para mim, início na orquestra. Então, essa aqui é a minha citação e aqui o meu código. Eu trouxe aqui para a gente hoje a Carla me ajudou, uma música do Caetano Veloso, para a gente fazer a codificação e vocês verem como é que funciona. Não sei se vocês conhecem essa música, mas assim, né, de uma maneira bem, bem simples, o que eu quis aqui, né? Eu peguei um texto que tem algumas palavras, a gente consegue em códigos, certo? Agrupar isso posteriormente em famílias. Desculpa. Por exemplo, aqui, eu fiz uma codificação inicial, então eu coloquei como códigos que possam fazer sentido nessa codificação dessa música. Eu coloquei cor, palavras que têm a ver com natureza e palavras que têm a ver com partes do corpo humano, certo? De uma maneira bem simples. Por quê? Cada um
sabe do seu estudo, cada um tem uma noção do que é importante para si em relação ao seu estudo, certo? Então, aqui, digamos que se nós fôssemos analisar esse texto e agrupar as palavras em códigos, esses seriam os nossos códigos, por exemplo. Então, como é que eu comecei aqui? A gente tem cor de laranja. Então, a cor, aqui a palavra laranja, ela se refere, para mim, nesse texto, tanto a uma cor quanto a uma fruta, né? Laranja, fruta também. Aqui, em relação à natureza, capim tem a ver com natureza. Aí, tá vendo aqui, ó, o rosa, como é que funciona a codificação? Eu venho aqui, seleciono a palavra. Essa palavra tem a ver com o quê? Tem a ver com cor, né? Então, botão direito do mouse e eu vou codificar. É assim que funciona o sistema. Só que eu vou codificar do quê? Eu tenho várias opções. Eu posso eu mesmo inserir o nome de um código, ou eu posso querer que esta palavra por si seja um código. Ah, mas aí como é que funciona isso? Bom, digamos que, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, a palavra cor. Lembra que eu mostrei para vocês aqui que eu tenho um código de cor, né? Se eu quisesse pegar a partir da palavra, então, botão direito, codificar, e esse código vai virar um código por si só. Essa palavra, desculpa, essa palavra vai virar um código por si só, certo? Essa é uma opção. As palavras, de repente, eu tenho uma entrevista lá, e no meio da entrevista, a pessoa solta a palavra violência, né? Isso é uma análise qualitativa, então pode aparecer N palavras diferentes. Mas digamos que a pessoa solte a palavra violência, ou que ela solte a palavra, deixa eu tentar lembrar, uma que seja de gíria, algum nome, você está pesquisando uma determinada população, eles têm um dialeto específico daquele local, e ele vai soltar uma gíria. E aí você quer que aquela gíria, aquela expressão, seja o seu código, para você não ter que digitar tudo, né? Você faz esse movimento que eu fiz. Botão direito, codificar, e aí transformar esse código em vivo, a palavra mesmo ser o código. Ou então, você pode escolher, vamos ver aqui, mel. O mel é um alimento, vamos dizer assim, né? Então, eu quero, para mim, nesse texto, então, esse mel se refere a alimento. Então, eu vou codificar ele e vou entrar com o nome de código. Tá aqui, vou colocar o nome alimento. Essa palavra tem a ver com alimento. Ok. Vejam que ele já criou aqui, ó, para mim, aqui do lado, uma citação, um código, e clicando em cima desse código, deixa eu tirar lá do mel. Clicando em cima desse código, ele já seleciona o que eu quero dizer. Qual é a parte do meu texto que está alinhada, qual é a citação do meu texto que está alinhada com esse código alimento. Vocês estão conseguindo entender a lógica do sistema, como é que é? Está ficando claro ou não? Sim. Tá. Então, só vou fazer mais uma aqui para a gente seguir. Vamos ver aqui. Turquesa. Turquesa é a mesma coisa. Então, a gente tem, é uma cor, turquesa, né? Eu vou codificar. Codificando, eu posso botar por um nome, ou então selecionar uma lista. Mas aí como é que a gente cria essa lista? Claro que tem duas opções. Eu posso inicialmente entrar no sistema e já selecionar essa lista, já ter uma lista prévia de códigos, e aí inserir aqui no sistema, ou conforme eu vou fazendo a minha análise, esses códigos eles vão aparecendo. Dependendo da lógica de análise que você tem, é uma coisa ou outra, né? Então, por exemplo, eu sei que na entrevista, ou eu quero que na entrevista apareçam relações com, sei lá, partes do corpo, natureza, cor, enfim, eu quero isso. Então, eu vou lá previamente e coloco essa lista. Mas a gente sabe que nas análises qualitativas
muito provavelmente, né, a gente vai partir de um estudo e a partir desse estudo a gente vai ter os dados vindo, os dados aparecendo para a gente, né? Então, é muito mais fácil, muito mais, assim, como é que eu vou dizer, fiel, né, ao estudo em si, você ter o seu material e a partir disso você vai criando. Aqui no caso a gente já tem alguns, nós temos cor, fruta, natureza, parte do corpo humano, e essa lista vai aparecer então o que a gente... Aí, o que significa? Eles dizem para mim aqui, o número da frente, que eu tenho uma citação nesse texto, nesse documento aqui, correspondente a esse código. No caso da cor, eu tenho 2, no caso de fruta, eu tenho 1, de natureza, eu tenho 3, parte do corpo humano, eu tenho 1. O númerozinho de trás, ele está referindo ao que esse código está linkado, está ligado, né? E aí vem a questão da rede, da situação da rede, como é que a gente pode criar essa rede e tudo mais. Então, vamos lá. Deixa eu passar Barla. aqui. Oi. Oi, eu te levantando a mão, mas eu acho que tu não tá vendo, né? Então eu resolvi, antes que tu Pode entre, interromper, pode interromper. eu queria te fazer uma pergunta, que a Ana, eu vi que você explicou, né, que é possível incluir, então, né? Então, assim, por exemplo, vamos dizer na categoria cor, eu coloco todas as cores, ou sei lá, várias cores, né? Então, vermelho, azul, amarelo, verde. Ele puxa todas elas? Ou eu que tenho que Não, fazer essa seleção manual no texto? É isso que eu queria saber. Eu vi exatamente. aí que você está fazendo a seleção manual, mas se eu fizer essa prévia das cores, por exemplo, ele vai puxar isso, já vai quantificar? Não, ele não faz nada sozinho. É uma Ah, pena. então é tudo, é mais no sentido de organizar mesmo essa categorização, porque daí então eu tenho que fazer, cada vez que aparecer a cor, eu marco e direciono o que é cor, é isso? Exatamente. Tá. Uhum, Exatamente. tá Por bom. exemplo, a gente tem aqui no texto, eu trouxe aqui, comecei, né, aqui nesse iniciozinho aqui, a codificação, certo? Ele poderia, no caso, se ele fosse pecado, né, o sistema é super inteligente, mas se ele fosse um pouco mais inteligente, ele poderia me perguntar se ouro eu consideraria como cor, se oliva eu consideraria como cor, sabe? Se Uhum. azul, Sim. digamos que ele se tivesse uma interface um pouco mais inteligente, ele poderia já ter isso alimentado nele, e aí ele só perguntaria para o pesquisador confirmar. Isso é uma evolução que eu não sei, a minha versão aqui é uma versão 7, mas pelo que eu tenho pesquisado das versões posteriores deles, nenhuma delas tem isso, né? Ele não chega a esse nível de interface com o usuário, mas a codificação, ela é toda feita pelo pesquisador. Todinha, todinha. Ele não identifica por si só padrões. Entendi. Essa era a minha dúvida. Obrigada, viu? Nada, até assim, vamos tentar, eu não sei como é que vocês estão, eu sei que depois de pandemia, enfim, a gente ficou um pouco de saco cheio, assim, de mexer no computador, né, das aulas, enfim, mas é necessário, a gente que estuda e pesquisa precisa, né? Mas, se você fizer a mesma coisa que o Atlas faz, e você tentar fazer isso no papel, é possível. Você vai conseguir fazer a mesma coisa que o Atlas faz, você consegue fazer no papel. Digamos que, eu não consigo, não estou conseguindo ler esse texto aqui e codificar no Atlas, eu preciso que seja no físico, no papel. Aí você vai imprimir e vai lá com canetinha marca-texto e vai fazer essa codificação. Vamos usar esse mesmo texto aqui, né? Para natureza eu vou usar verde, para cores eu vou usar vermelho e assim por diante. Você consegue fazer a mesma coisa no papel. Porém, os passos posteriores no Atlas, você consegue ter uma organização melhor, você consegue ter uma rapidez de entrega de resultado, digamos assim, tá? Porque é justamente essa mágica do sistema, você conseguir ter essa rapidez de entrega de resultado posterior à codificação, tá? Até, gente, só deixa eu aproveitar que a gente conseguiu aqui compartilhar a tela do Atlas.
Eu quero mostrar para vocês como é que a gente insere os documentos aqui, rapidinho, tá? Aqui, ele é, assim, a interface dele, a forma da gente visualizar e mexer com ele é muito parecido com o Word. Então, você vai ter aqui um local de inserção dos documentos primários. Você clica aqui, ele vai abrir um gerenciador de documentos primários da sua unidade hermenêutica. Então, veja, o meu projeto é esse aqui, SPPG-SIC 2021, eu vou inserir coisas aqui dentro, né? E para inserir, a gente vem aqui em documentos, novos documentos, adicionar documentos, aí eu tenho várias opções aqui, né? Mas o básico, digamos assim, é adicionar documentos. A partir disso, ele vai abrir o meu arquivo do computador mesmo, e aqui eu consigo trabalhar com tudo que eu gostaria de inserir no Atlas. Ali eu posso inserir filmes, como eu falei, posso inserir áudios, posso inserir fotos, inclusive, e também os textos, sejam eles em PDF ou em Word. Lembrando que o Word tem essa particularidade aqui, ó, do ponto RTF. Isso é extremamente importante, porque eu digo para vocês, assim, sem ter essa informação, eu tentei acessar e colocar o documento aqui, e ele simplesmente não vem, e no fim a gente não consegue entender por quê. É só você entrar lá no Word e fazer o salvar como, seu documento que já está lá pronto, salvar como e escolher a extensão na RTF. Isso é muito importante. Aí, feito isso, o documento vai aparecer aqui, né, como está desse jeito aqui, e aí você começa a codificar conforme os dados que você acha. Por isso que eu falei que depende do pesquisador, sabe? Depende da forma como eu compreendo o meu estudo, daquilo que faz sentido para mim. De repente, né, digamos, eu acho interessante codificar par e ímpar. Tipo, então tem aqui uma palavra que tem a ver com isso. Eu acho interessante codificar partes do dia, sei lá, momentos do dia. Então tá aqui, madruga, enfim, né? Depende. Pode ser aqui eu tanto entender como madruga da pessoa tipo, que acordou cedo, ou eu posso entender como madrugada. Enfim, entendem a situação? O texto, os textos, né? As entrevistas do nosso projeto, da nossa pesquisa, elas são únicas para aquilo que a gente está pesquisando. Então, essa análise, essa codificação, certo? E aí você vai colocar os códigos aqui e vai apenas nesse momento ter essa visualização. Eu quero aqui, vamos ver, aqui, ó, maçã. Eu vou selecionando. Seleciona, codifica. Esse é um trabalho bem tranquilo, bem de boa, vamos dizer assim. Né? Você vai ler o texto, vai codificar. Às vezes você vai ter que ler mais do que uma vez para codificar ele melhor. Às vezes você vai estar em algum momento do seu dia e você vai pensar numa citação e aí vai falar, poxa vida, mas aquela citação não tem só a ver com natureza, no meu caso lá, não tem só a ver com liderança, tem a ver também com a competência coletiva do grupo, então eu tenho que abrir o sistema de novo e recodificar. Aí você recodifica, porque o mesmo... Onde é que tá aqui? Deixa eu ver se tem duas vezes aqui. Não. Você pode codificar, aqui, ó, claro. Você pode codificar a mesma palavra uma palavra duas vezes. Então, vejam só aqui. Conseguem ver que tá com a cor cinza e a cor laranja, né? A cor cinza, o que eu marquei de cinza aqui, se refere à cor e se refere à fruta. Então, aqui eu coloquei um outro cor, como é que fazia, mas ele, conforme eu vou clicando aqui, ele vai me dando a opção. Então, o que eu tenho dois códigos, fruta e cor, para a mesma seção. E é possível a gente fazer isso. Tá? Então, esse seria o esquema inicial. Funcionalidades além, né? O que a gente consegue fazer com essas ferramentas aqui do lado? Eu consigo colocar os memos, consigo colocar mensagens, memorandos aqui, né, no meu texto. Digamos que, agora eu vou fazer uma coisa bem
nada a ver, mas só para vocês terem uma noção, né? Aqui, serra, para mim, ó, tem a ver com natureza, tá vendo? Mas aí eu vou julgar pelo meu estudo, enfim, que não é só serra que vale para mim. Eu quero que seja serra, esse bem verde da serra. Digamos que eu quero aumentar essa minha citação. Tem uma ferramentazinha aqui do lado, que ela vai me ajudar a fazer isso. Eu revisei a minha citação e eu quero aumentar essa citação, ou seja, eu não vou criar um novo código para ela, eu não vou duplicar código, eu quero que ela mantenha a citação de natureza, mas que ela fique maior. Eu faço isso, então, veja, eu tinha a citação só como serra, seleciono tudo que eu quero aqui, e venho aqui e faço com que ela aumente a minha citação, nessa ferramentazinha aqui, tá? E as demais? As demais, é aquilo que eu falei para vocês, o Atlas, ele é bem extenso em relação a ferramentas, mas todas elas vão te ajudar desde que você tenha a lógica do sistema compreendida, tá? Então, aí agora, ó, eu vou indo para cá, ele vai me dar a citação toda que eu abri. Codifiquei, terminei o meu arquivo de codificação, fiz as codificações que eu gostaria, agora eu quero linkar. Agora eu quero ligar os meus códigos. Como eu disse para vocês de início aqui, né? Os numerozinhos da frente e os numerozinhos de trás. Como é que a gente faz essa ligação, digamos assim, entre códigos? Mas antes, pessoal, até aqui tudo bem? Compreenderam a questão de codificação, que depende mais da gente do que do sistema? Sim. Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar, fique à vontade. Eu espero uns minutinhos. Não? Então tá. É o seguinte, vocês podem interromper, tá, gente? Porque eu não tô de olho no chat aqui, não vejo as mãozinhas levantadas, mas vocês podem interromper à vontade. Então vamos lá. Seguindo, como é que eu faço então essa linkagem de códigos, né? Eu fiz toda a análise do meu documento, coloquei todas as palavrinhas que eu gostaria aqui, todos os códigos, verifiquei citações e agora eu vou para aquela parte dos resultados que o sistema vai me trazer. Então, eu venho aqui em códigos e eu vou para o gerenciador de códigos. O que vai acontecer com esse gerenciador de códigos, né? O que é esse gerenciador de códigos? Ele simplesmente vai me dizer quantas vezes eu apresentei esse código na minha análise, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir esse arquivo que já está feito, para vocês terem uma noção. Vamos lá. Olha só. Aqui já é um projeto pronto, tá? Então, eu vou explicar como é que eu cheguei aqui já em seguidinho para vocês. Mas vejam só. No meu projeto, em todo o meu projeto, em toda a minha unidade hermenêutica, o que significa isso? Que todos os arquivos que eu tenho aqui, todos os primary docs, né, os documentos primários que eu tenho aqui no sistema, depois de analisados, eu abri esse gerenciador de códigos, ele vai dizer para mim quantas vezes eu coloquei, né, quantas vezes eu apontei citações com o código ambiente, aprendizagem, artefatos e assim por diante, né? Mas aqui eles estão de cores diferentes e lá no outro projeto está tudo preto. Sim, a gente pode modificar a cor deles. Aí, né, como eu disse, tudo o que faz sentido para o pesquisador. Por exemplo, em algum momento do meu estudo lá, eu relacionei que a aprendizagem, tá azul aqui, tem a ver com a comunicação, tem a ver com a cooperação, tem a ver com fatores individuais, enfim, faz sentido para mim que essas palavras estejam na mesma cor. Lembram da caneta marca-texto que eu falei lá, que a gente pode pegar manualmente e fazer todo esse estudo? Aqui é exatamente a mesma coisa. É como se eu tivesse, em cada citação do meu texto que relaciona a comunicação, por exemplo, eu passasse uma caneta marca-texto azul. O que acontece no físico, no papel? Eu não consigo distinguir, por exemplo, citações, se eu juntar tudo com a mesma cor, né? Eu não consigo distinguir o que é, digamos, aprendizagem, comunicação e cooperação, se eu colocar tudo em azul.
certo? Então, aqui começa, digamos, a mágica do sistema, assim. Ainda que, no meu estudo, aprendizagem, comunicação e cooperação estejam agrupados no mesmo bloco de análise, enfim, e aí as citações referentes a esses códigos estejam em azul na visualização geral, eu consigo, pelo Atlas, identificar que uma é de aprendizagem, que uma é de comunicação e que outra é de cooperação, tá? Ou, vamos mudar aqui, tipo, ambiente, artefatos, tá vendo? Eles têm as mesmas cores. Eu usei etnografia sensorial, então eu trabalhei com os sentidos. Então, audição, olfato, paladar, tato e visão. Estão vendo aqui, ó? Todos os 5 sentidos para mim estão em verde. Eu escolhi a cor verde para colocar. Quando eu agrupei isso na cor, né? Se eu tivesse analisando fisicamente a folha de papel, eu muito provavelmente eu escolheria o verde para o azul para o cores, porque no papel eu não consigo fazer essa distinção. O Atlas a gente usa as orientações diferentes, tá? Então, voltando aqui à questão dos números, né? Ele mostra para mim quantas vezes então, o ambiente aparece 37 vezes, os artefatos aparecem 386 vezes. Aí pesa que entra a questão quantitativa. Claro que depende se faz sentido para a gente ou não analisar esses números, certo? Para mim, eu vou dizer vocês assim, inicialmente eu achava que não faria sentido nenhum. Isso é uma funcionalidade do sistema, e tudo bem, tá aqui, não vai mudar a minha análise, nada. Só que, justamente quando eu observei isso aqui, ó, que artefatos apareceram 386 vezes, eu tive 386 citações que eu linkei, né, com o código artefato. Esse artefato que ele não faz tudo. Ele não era algo até então relevante. Quando eu verifiquei isso, eu pensei, opa, peraí, eu acho que aí tem alguma coisa que eu não tô observando. Ah, mas então por que tu escolheu codificar artefatos no teu estudo? Porque, como eu trabalhei com orquestra, olha só, tudo faz sentido para o meu estudo, certo? Eu trabalhei com orquestra. Então, orquestra tem instrumento. Orquestra tem afinação, tipo, a orquestra não funciona se você não tiver o instrumento disponível, se você não tiver o instrumento afinado. Em algum momento do dia lá, né, do ensaio, o maestro, ele pegava mais no pé dos sopros, no outro dia ele pegava mais no tais, e daqui a pouco ele estava assim, mais atento às cordas, e isso para mim fazia sentido. Por que ele a expressão de liderança dele mudava de alguma maneira com esse grupo, ou o fato de ele estar mais atento a um grupo ou outro tinha alguma influência na expressão das competências coletivas do grupo, enfim. Esses artefatos, para mim, eu inicialmente comecei a trabalhar e olhar eles dentro da orquestra simplesmente como facilitadores ou não dos processos que eu queria analisar, que era a liderança, né, o processo de liderança e de competência coletiva. Só que quando eu cheguei aqui, no final, né, e eu olhei isso aqui e falei, poxa vida, eu acho que isso aqui tem muito mais a ver com o estudo, com o que apareceu para mim, do que eu estou pensando. E aí eu descobri que um dos artefatos, olha só, ele teve 386 citações, mas um deles, que foi o palco, também eu considerei ele como um ambiente, como um artefato, porque era existia uma organização, né, dentro da orquestra prévia ao evento, então eles tinham que organizar o palco, e aí o palco não estava no tamanho, e aí deu problema, e aí choveu, e aí o baterista teve que ficar na chuva, e aí isso deixou todo mundo nervoso, e naquele dia a orquestra não funcionou como deveria, sabe? Então, assim, poxa vida, um artefato tão simples,
que é um palco feito de madeira, atrapalhou toda uma execução de uma apresentação que eles vinham ensaiando há meses e que para eles aquilo ali não tinha dificuldade nenhuma. Não, a execução das músicas, enfim, não apresentava dificuldade até aquele momento, quando deu problema com o bendito do palco e atrapalhou todo o show. Então, assim, na análise final, claro, aqui eu já estou indo lá na frente, né? Análise, discussão de resultados, enfim, o processo de liderança do palco daquele dia foi muito importante. E ele apareceu a partir desse número de citações aqui. Ele não tinha sido analisado até então, né? Enfim, tá? Só para exemplificar o que são esses números aqui. Em seguida, a gente tem a densidade. A densidade é o segundo númerozinho lá que eu mostrei para vocês no estudo anterior, né? O que significa essa densidade? Significa quantas ligações esse código tem. Tá, mas assim, quantas ligações? O que quer dizer isso? Lembram aqui das cores? Eu falei, eu separo as cores em algum momento para o meu estudo, elas têm relação? Então, vamos pegar uma bem simples aqui, que são os sentidos, né? Audição, deixa eu só ver os demais. Ó, olfato, todos eles têm 1 de densidade, tá vendo? Audição, aqui tem 1. O olfato também tem 1. O paladar também tem 1. Quase que mudou. O tato também tem 1 e a visão também tem 1. O que significa isso? Eu agrupei esses 5 sentidos em uma única família. Eu agrupei eles na família sentidos, ok? É isso que significa esse número aqui. Então, quer dizer que a aprendizagem, tu agrupasses em 4 famílias? Sim, eu agrupei em 4 famílias diferentes. Por quê? Como é que você escolheu isso? Quantas famílias você vai aplicar? Quantas relações você vai fazer? Isso aqui tem a ver com o meu, tem sentido para mim, de acordo com o meu processo de análise, de acordo com o meu processo de desenvolvimento do estudo. Então, em algum momento, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Acho que aqui. Eu vou abrir a rede aqui depois e fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu só pegar aqui. Vamos pegar, ver se vem confiança. Não sei se ele vai abrir a rede certinho para nós. Olha só. Essa aqui é a rede. Isso é pronto, tá? Vou só reforçando. Isso aqui está pronto. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega aqui. Mas vejam, essa densidade que tem lá significa que a audição, assim como o tato, olfato, enfim, né? Ela está associada com o sensorial, que era o que fazia sentido para a minha pesquisa. Se eu pegar, vamos ver aqui se eu consigo fazer a rede dela. Vejam, agora eu vou mexer no sistema. Isso sou eu, o sistema não me ele só me dá isso, ó. Tenho audição aqui, venho aqui nessa ferramenta de rede, ele vai me dizer o que significa esse número 1 aqui. Então, cliquei aqui em cima, ferramenta de rede, ele mostrou para mim, certo? Como eu disse para vocês, eu fiz isso aqui, eu sei que audição... Vamos lá. Aqui que eu desselecionei. Audição, olfato, paladar. A lógica de selecionar eles é a mesma do Windows, tá? Estou aqui no Ctrl, selecionando cada um deles. Selecionei os 5 sentidos, que foram os que eu trabalhei. Se eu venho aqui, ó, na ferramenta de rede... não está mostrando. Faltou, claro. Se eu fizer isso, ó, vejam só, fiz isso aqui. O que ele me diz? Que eu não tenho ligação entre nenhum deles. Tá vendo que ele não traz flechinha nenhuma para mim? Ou seja, eu não tenho relação entre audição, olfato, paladar, visão e tato. Mas você não falou que você colocou todos eles na ferramenta sensorial? Não, desculpa, na família sensorial? Sim. Aí vejam só. Estou com todos eles selecionados? Sim, aqui. Olha, aqui tem a família sensorial. Selecionei a família sensorial. Olha o que aparece. Nossa, olha só. Então, o sistema fez isso para você. Ele mesmo identificou que audição, olfato, tato, paladar e visão tem a ver com sensorial? Não. Isso aqui, essa informação aqui,
informação aqui de que o fato está associado na hora que eu criei as minhas famílias de códigos, as minhas famílias de links, ok? Ah, mas então, tá, então o pesquisador trabalha para o sistema. Sim, ele trabalha para o sistema. O sistema faz isso. Lembra que eu comentei, se você fizer isso no físico, vai dar certo? Vai. Você vai ter ali, escolher para, digamos, que seja importante você fazer essa distinção entre audição, paladar, visão, tato e olfato, ou não. Não é importante eu fazer essa distinção, eu só quero saber o que é sensorial. Tudo bem, tudo que tiver relacionado aos 5 sentidos, você vai lá e marca de verde no seu texto, no final vai ter várias palavras, ou todas elas, e colocar isso numa caixa e dizer que aquela caixa ali é a caixa do sensorial. Essa, digamos que se a gente fosse pensar fisicamente nisso que o sistema fez, certo? Então, tem a ver com você consegue o mesmo resultado físico. Mas, pense no detalhe, né? Se nós tivéssemos que recortar cada linha relacionada à expressão, né, que apareceu relacionada ao olfato, ao tato, enfim. Essa é a mágica do sistema. Agora vamos ver aqui um que tenha duas... então vendo aqui, ó, que o sensorial, agora só para exemplificar a questão dos números, né? O sensorial, ele não foi um código que eu utilizei na minha pesquisa, então para mim não interessava só saber sensorial. Eu queria saber o que era tato, o que era visão, ó, vejam, visão de 52, tato 34, eu queria saber o que era tato, visão, então eu codifiquei a partir dos sentidos e eu agrupei esses sentidos em uma única família, que era a família sensorial. Então, essa família sensorial, ela não possui nenhuma codificação nos meus arquivos, mas ela tem uma densidade 5, ou seja, tem 5 outros códigos ligados a ela, tá? Deixa eu tentar puxar aqui um que tenha alguma coisa, tenha mais links, vamos ver aqui. Deixa eu ver esse objetivo aqui. Ó. Vamos ver se ele é ligado aqui. Aí eu, claro, isso aqui eu coloquei para o meu estudo. Eu fiz esses links. Não, ó, vejam. Eu selecionei 2 aqui que eles não têm relação. Eu não quero, eu quero achar um que tenha mais uma relação aqui. E sim, vamos brincar um pouco aqui. Se eu juntar alguns aqui, peguei os 6, 7 primeiros aqui aleatórios, tá? Aleatórios, só para a gente ver o que vai dar. Vejam que desses 7 aqui que eu selecionei, entre eles não há relação aqui, mas entre competências coletivas e comunicação há relação. Isso, a partir dos dados da minha pesquisa, eu coloquei que eu expliquei para o sistema que a comunicação faz parte das competências coletivas. Assim como, deixa eu pegar aqui, ó, comunicação, vai ter cooperação, vai ter engajamento objetivo aqui. Vamos botar mais essa aqui, vamos ver o que aparece. Olha só. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Deve ter. Sim. Só para mostrar uma rede para vocês. Bom, isso aqui é uma rede que o sistema ele faz, mas ele faz a partir do quê? Ele faz a partir do que eu alimento para ele, tá? Lembra que eu comentei? Nada o sistema faz sozinho. Ele te dá dados que você alimenta o sistema. Então, como meu tema, um dos temas principais era competências coletivas, eu disse para o sistema que na lógica do meu estudo, a estrutura é parte das competências coletivas, a comunicação é parte, e assim por diante. Então, ele linka tudo isso às competências coletivas. Aqui, ó, tenho já uma questão de segundo nível.
A cooperação faz parte das competências coletivas, sim, mas dentro da cooperação eu tenho o engajamento subjetivo. E aí outras, tá? Aqui vocês viram ali, eu selecionei só algumas, para a gente conseguir visualizar a rede. Então, se nós, por exemplo, né, resolvermos pegar tudo só viajando no que já está pronto, né? É mais fácil quando já está pronto. Se nós pegarmos tudo que foi a minha tese, ela foi essa bagunça aqui, ó, que é a bagunça dos deixa eu ver aqui se eu consigo jogar. Ele mostra tudo assim, bem, tem que vir arrumando assim, ó. Vou tentar ver aqui. Ver se eu consigo arrumar e ver o que vai aparecer pra gente. Ó, arrumei só um pouquinho aqui para, claro que isso é uma das figuras da tese, óbvio, a gente teve que arrumar ela certinho, né? Mas só para tentar explicar para vocês, todos os códigos que foram apresentados, que foram utilizados no estudo, todos eles, a partir do momento em que eu crio as redes, a partir do momento em que eu crio as ligações, desculpa, primeiro as ligações, porque isso aqui é a rede geral, tá? Então, a partir do momento em que eu crio as ligações entre eles, ele vai aparecer isso aqui. Por exemplo, ó, processo de influência, só para vocês verem as diferenças. Eu disse para o sistema, na hora que eu criei os links, eu disse para o sistema que o processo de influência, desculpa, que o objetivo comum está associado com o processo de influência, que o processo de influência, consequentemente, está associado ao objetivo comum. Vejam que ele tem uma dupla seta aqui, né? Por outro lado, eu também falei para o sistema que o processo de influência é causa dos processos de liderança. No meu estudo, isso... mas de onde é que você descobriu que um é causa de outro, que um está associado ao outro? No meu estudo, a partir da teoria, a partir do que eu pesquisei previamente e a partir do que eu levei para análise, certo? E aí, tanto que esse é o momento final, assim, quando você chega nessa rede aqui, praticamente o estudo está pronto. Não precisa fazer mais muita coisa. Porque, né, enfim. A mesma coisa aqui, ó, a importância do grupo, ela está associada com o processo de influência. A motivação, ou o senso de retribuição que eles apresentaram nas entrevistas, é causa da motivação para eles estarem no processo da orquestra, que tem a ver, que está associada com o objetivo comum. Entende? Eu consigo ter essa rede. Como eu falei antes para vocês, fisicamente, no papel, lá, consigo fazer? Consigo, até um determinado ponto. Esse ponto aqui de criação de rede, de visualização de rede, com todos os teus dados, com toda a codificação, infelizmente, não. Você não vai conseguir chegar nesse nível que o sistema te dá. Por isso que eu comentei no começo, assim, tadinho do sistema, né? Ele é tão inteligente, a gente acaba dizendo que ele não é inteligente a ponto de codificar as cores e tudo mais, mas ele faz sim ele tem sim uma grande funcionalidade no momento em que a gente consegue fazer essas relações de códigos, né? E como é que a gente chega aqui? Então, vamos voltar lá para o nosso gerenciador de códigos da música do Caetano. Eu tenho, então, alimento, cor, fruta, natureza e partes do corpo humano. Se a gente for, assim, né, pensando num sentido amplo, que também foi uma coisa que eu escolhi aqui, tá? Então, assim, para mim, natureza, aqui, ó, eu escolhi que natureza tem a ver, né? Ó, a natureza está aqui. Eu só botei dois diferentes. Ó. Fruta faz parte da natureza e as partes do corpo humano estão associadas com a natureza. Ok. Isso aqui é a nossa rede. Mas como é que ela foi feita efetivamente, né? Eu escolho o meu código, no caso aqui a fruta. Deixa eu ver aqui. Código. E aqui ele fala para mim assim, ó, link, essa é a ferramenta que vai nos dar aquela rede lá depois. Ele pergunta para mim se eu quero linkar, se eu quero ligar esse código fruta aqui, tá? Olha só, também. Então vamos tentar fazer assim.
Aqui, fruta, codes, link code to. Aí ele me pergunta se eu quero ligar esse código com a citação que eu tenho no texto, ele vai puxar todas as citações para mim. Se eu quero ligar esse código, outro código que eu criei, ou se eu quero ligar esse código com memorandos, né? Mas eu vou ligar com outro código, que seria, no caso, alimento. Então, eu vou escolher. Fruta, você vai linkar com o quê? Eu vou linkar com alimento. E eu vou dar um OK. Aí ele vai me perguntar se a fruta está associada com o alimento, se a fruta é parte de um alimento, se a fruta é causa de um alimento, se ela contradiz um alimento, se a fruta é um alimento, se eu não tenho, né, explicação para isso, ou se ela é propriedade de um alimento. Ah, mas da onde que vem isso aqui? Isso aqui são as relações que o sistema já traz prontas, mas se nós tivéssemos aí pelo menos uns 2, 3 dias para conversar sobre o Atlas, a gente poderia chegar nesse nível, digamos assim, que esse é um nível bem profundo dentro do sistema, onde a gente consegue mudar esses links. Se eu achar, por exemplo, que fruta descreve o que é a palavra alimento, eu posso adicionar. Tá? Aqui embaixo tem, né? Abrir o editor de relações. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que é, tá? Ó, aqui ele me traz todas as opções do sistema, né? E aí eu posso, de alguma maneira, editar isso aqui, tá? Colocar cores para essas setas, inclusive as setas mudam de cores, as caixinhas mudam de cores, enfim, posso fazer várias coisas aqui. Posso escolher o tamanho da seta, a largura da seta, se ela vai da direita para a esquerda, da esquerda para ela tem duas setas ou uma só, se a relação é transitiva, simétrica ou assimétrica, posso comentar sobre isso. Então, a partir daqui, a gente entra na interface mesmo do sistema, eu consigo modificar o próprio Atlas para o meu estudo. Na verdade, eu vou modificar a unidade hermenêutica. Eu não estou modificando o sistema em si, né? Eu estou ajustando a unidade hermenêutica, as relações da unidade hermenêutica para o meu estudo. Porque muito provavelmente alguém vai dizer assim, mas como é que fala? Essas associações aqui, essas relações, para mim, não dá certo no meu estudo. Eu estou estudando outra coisa, que nem é causa, nem está associado, nem é parte de, enfim. Você pode entrar aqui e pode modificar tudo, tá? Então, só para vocês saberem o que dá para fazer. Voltando lá. Peguei a fruta, aqui eu dei um clique com o botão direito, mas pode vir aqui em código também, tá? Linkar com, então eu vou linkar a fruta com o alimento, né? Então, que ela é um alimento, eu vou linkar com o código que eu vou escolher é alimento, e eu vou dizer que ela é um alimento. Então, a fruta é um alimento, aqui. Vejam que ela apresentou aqui, então, ó, eu tenho 2 citações no meu texto, e a densidade dela é 2. Vamos pegar aqui. Por que é 2? Porque eu já tinha falado antes para o sistema, até para trazer para vocês aqui, que a fruta estava relacionada com a natureza. Então, vamos só ver aqui como é que fica a rede da fruta, vamos dizer assim. Os 3 aqui. Vejam só. Aqui nós temos a rede da fruta. A fruta faz parte da natureza e ela é um alimento. Claro, gente, assim, aqui é uma maneira bem simplista, uma maneira assim bem, né? O texto em si também é super simples, mas é só para vocês verem como é que a gente de rede. Vocês viram lá a minha tese, ela ficou uma rede muito mais complexa, digamos assim, né? Do que aqui. E dá para a gente criar rede. Vou puxar todos, vamos brincar aqui. O que eu tenho? Por exemplo, poxa vida, eu não lembro. Eu fiz aqui, eu não lembro quais foram os códigos que eu coloquei. Eu preciso verificar se eles estão corretos. Então, seleciona todos eles. Eu só vou arrumar aqui para a gente enxergar. Então, nas minhas digo e a cor aqui eu não relacionei com nada.
Tá vendo? Cor. Aí, não relacionei com nada. Aqui, cor tem densidade zero, ou seja, ela não está linkada com nenhum outro. Ela não está linkada com nenhum outro. Nenhum outro código. Mas eu peguei no meu estudo aqui, na linguística, e eu achei que todas essas cores corpo humano. Código com o próprio código e vou relacionar com as partes do corpo humano, ok? Eu vou dizer que as cores são propriedades do corpo humano. E aí, quando eu abrir a minha rede, eu venho aqui, e aí todas elas estão aqui, todas elas estão linkadas, certo? Aqui a gente pode mexer aleatoriamente, tá? Mas eu quero mudar a cor. Eu quero que... lembram que eu comentei, né? Que eu tinha lá a parte sensorial, então tudo que era sensorial era verde. Eu vou dizer aqui que eu quero mudar essa cor aqui. Eu quero ou renomear ou mudar a cor. Vamos ver se eu tenho aqui. Node colors, use defined color. Eu posso mudar a cor dessa caixinha aqui, posso renomear elas. Estou vendo como é que muda a cor. Essa foi tão... que a gente acaba usando... Cadê você? Use default? Não. Isso a gente consegue depois mudar também cores. Aqui, gente, desculpa, só que eu não estou lembrando como é que muda a cor. Mas, enfim, dá para a gente fazer, dá para mudar a fonte, dá para eu alterar as relações também. Por exemplo, aqui, ó, eu falei que fruta é parte da natureza, né? Se eu resolver que não, fruta não faz mais parte da natureza. Nesse texto aqui, ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mudei, digamos que eu criei essa rede, no final do meu estudo, criei a rede, legal. Agora, cansar, em algum momento eu pensei, poxa vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá errado. Poxa, mas eu já criei a rede, e agora? Você vem aqui, claro que daí lembrando que essa modificação ela vai acontecer aqui, tá? Ela não vai acontecer direto no seu estudo, porque daí você tem que fazer por outro momento. Mas, de repente, aqui na rede você precisa fazer isso. Não tem nada a ver com a natureza, importa. Ele some o link e você fica sem o link, tá? Vamos descartar. Eu quero realmente fazer essa alteração. Então, eu venho aqui, eu posso linkar, e posso verificar as famílias que a gente tem. Posso vir no gerenciador de links e aqui fazer essa alteração. Tá vendo? Ó, natureza, eu associei aqui com parte do corpo, associei que alimento é uma fruta e que parte, né, que a cor é a propriedade das partes do corpo. Eu venho aqui e vou cortar esse link. E ele vai retirando todos os links, tá? Isso, claro, super... como é que eu vou dizer? A gente precisaria de muito mais tempo para mostrar isso, todos esses links, todas essas funcionalidades do sistema, tudo que a gente pode fazer com o sistema, mas, de novo, né, só bater na mesma tecla. Ele não vai funcionar, ele aparentemente nos dá absolutamente nada se nós não compreendermos o nosso estudo, não estivermos certos daquilo que a gente está pesquisando, do que a gente está querendo com a análise. Então, por isso que eu disse desde o início, né, o Atlas ele é muito bom, ele, como é que fala, ele é um sistema ótimo para nos ajudar com o estudo qualitativo, as análises qualitativas posteriores ao nosso estudo, digamos assim, não só a questão física, né? Eu tenho, dá para fazer, que nem eu falei, dá para fazer no físico? Dá, você codifica, você marca, você analisa ali no físico, mas na hora de você ter a rede, na hora de você poder ver as relações, na hora de você enxergar, que nem eu comentei dos artefatos, né?
que um código ali que você colocou, ele é muito mais importante na sua pesquisa do que você imaginava, ali é o ponto. Esse é o ponto que daí o Atlas faz todo. Gente, não sei se ficou alguma dúvida, querem que volte lá, explique algum ponto, por favor, estou à disposição de vocês. Oi, eu tenho uma dúvida. Não sei se Aqui é foi a muito Bruna. rápido também. Fala, Bruna. Eu queria só te perguntar, acho que você comentou numa aula, mas eu não lembro agora, da aula da Simone, essa versão é paga, né? Essa versão do Atlas aqui mas existem outras versões. O Atlas é uma versão de teste, se eu não me engano. Tá? É possível você fazer um teste. Aí, claro, né? O que a gente faz quando a gente encontra versões de teste de programa? Tenta estudar o programa o máximo antes de abrir a versão teste, porque ele te dá um trial, se eu não me engano. Eu não sei se o Atlas ou é o EndNote, que dá de 14 ou 30 dias. Eles têm um período, né? E aí você estuda o sistema antes. Aí você estuda o sistema antes, e aí você vai para o sistema, já vai munida de todas as informações possíveis e se dedica àquilo, e usa o sistema. Foi assim que eu comecei, tá? Foi numa versão trial, versão de... Agora, não saber te dizer exatamente, porque tanto usei o EndNote quanto usei o Atlas. Mas é versão trial de pouco tempo, assim, de chegar no sistema, trabalhar e resolver o problema, no caso, né? Aí avaliar se vale a pena pagar ou não. Não sei como é que tá a situação do programa, se já tem alguma trabalho para teste, se já tem alguma perspectiva de conseguir algo pela UDESC, enfim, não sei como é que tá isso, né? Mas tem isso sim. Beleza, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Ficou para alguém? Oi, professora. O professor Tesa mais cedo perguntou se dava para exportar para outro software. Eu não sei se eu perdi, se você chegou a ver essa pergunta, respondeu, mas não vi. A parte quantitativa, não, né, no caso. No chat aberto aqui. Tesa, vou ficar te devendo. Eu vou pesquisar isso aí e posso até te passar. Mas até onde eu sei, você consegue importar e exportar dados dentro do sistema. Uhum. Arquivos e imagem. Essa situação dos quantitativos, eu imagino que dê também. Eu não fiz, não usei essa funcionalidade de exportar dados quantitativos. Mas eu imagino que seja possível lá. Em algum momento, lá nos relatórios ali dele, ele tem as ferramentas de exportação e importação. Mas eu não cheguei a usar. Tá bom, obrigada. Nada. Deve dar para mandar para o Excel, né? De repente, né, Bala? Que é mais simples, né? E aí lá dá para fazer alguma estatística, né? Sim, muito provavelmente ele vai exportar isso para Excel, porque como ele fala, ele recebe os dados desses sistemas mais do Windows ali, né? Imagino que ele também faça essa exportação para o Windows, então o Excel seria o caso, né? Gente, bagunçou mais a mente, ajudou, foi muito rápido. Querem que eu volte em algum ponto? Ajudou sim, muito obrigada. Barla, eu tinha utilizado o Atlas TI, mas faz muito tempo mesmo, quase 10 anos. E aí algumas coisas eu já nem lembrava, assim, na verdade não é que nem lembrava, eu usei e eu achei que tinha muito disso, assim, do trabalho manual, né? Ele não é tão intuitivo de trazer os dados, que foi o que eu te perguntei no começo. E aí, quando eu usei, eu fiquei na dúvida se é eu que tinha usado errado ou se era assim mesmo, mas hoje tu me confirmou que é assim mesmo. Realmente, eu acho que a vantagem dele está aí nas etapas finais aí, né? Que tu consegue fazer essas redes e aí isso aí acaba sendo muito trabalhoso, né? De fazer manual.
Assim, eu tenho uma colega do doutorado que ela não usou o Atlas,